estamos ajustando aqui as câmeras, ajustando o pessoal, e também porque todas as sessões são transmitidas ao vivo para todo o povo do estado do Pará, através da TV Alepa. Então, está só registrando também, tivendo problema de engarrafamento para a chegada dos membros da CPI também, que estão chegando agora por volta de 11 horas. Tudo ok? Nona reunião para oitivas, 7 de maio de 2018. Abertura dos trabalhos da CPI. Invoco a proteção de Deus em nome do povo paraense. Iniciamos os nossos trabalhos. Expediente, eu deixo após a apresentação do referido trabalho de hoje, eu deixo para ser votado o expediente para a chegada do quórum. Então vamos para a oitiva. Então hoje a nona reunião está prevista para começar com a apresentação da empresa consultoria SGW Serviço, contratada pela empresa Hidro. Nós teremos, Celso Sabino e Léo Faustino, à tarde, a apresentação às 13 horas da professora Simone Pereira, pesquisadora da Universidade Federal do Pará, que também expediu um laudo. Às 15 horas teremos o doutor Bruno Carneiro, pesquisador do Instituto Evandro Chagras. Às 16 horas, senhor José Edmilson Lobato Júnior, diretor do Instituto Científico Renato Chaves. E por último, encerrando às 17 horas, a senhora Rosiane Pompeu Loyola, chefe de divisão de Toxicologia e Vigilância Ambiental do LACEN, da Secretaria Estadual de Saúde Pública, tá? Que também expediu um laudo. Então essa é o trabalho da nona reunião de oitivas da CPI prevista para hoje. Eu queria convocar e passar a palavra ao relator Celso Sabino. Então, termine lá. Passa a palavra ao Eliel Faustino para fazer a qualificação, não só para qualificar rápido a Hidro, ver quem está a apresentação e a gente dá andamento. Bom dia a todos. Queria inicialmente que a empresa pudesse identificar quem está aqui, né, perante a comissão parlamentar de inquérito e qual a atribuição de cada um das que vieram representar aqui a empresa Hidro em relação a essa oitiva. Queria conceder aqui a palavra para que possa qualificar. Deputado, bom dia. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o presidente Coronel Neil, o senhor, deputado Eliel Faustino e o relator Celso Sabino, no qual eu cumprimento todos as autoridades e congressistas aqui presentes, parlamentares. Bom, eu sou Anderson Baranov, vice-presidente de Relação Governamental da Hidro. Fui intimado para vir aqui hoje, represento a Hidro nesta CPI hoje. Nós temos aqui ao meu lado os representantes da SGW, que também foram convocados, o Rafael e o Sidney, e temos aqui ao meu lado direito o nosso suporte jurídico, que é a doutora Alessandra. Ok? Queria só lembrar que há necessidade de que sejam reiteradas só as verdades aqui dentro, né? E aquilo que for colocado por cada um dos senhores e da senhora presente aqui serão dadas como pronunciamento verdadeiro, e naquilo que não for verdade, naturalmente, são em curso dentro do nosso ordenamento jurídico, naquilo que se dá como falso testemunho. Queria apenas solicitar à empresa de que forma que vai se dar essa apresentação, para que seja explicada aqui não só a comissão, mas nós temos também aqui outras pessoas presentes, para que a gente possa, a partir
da solicitação da empresa, o presidente já definir como será o rito da apresentação. Então, após a qualificação para o relator Eliel Faustino, a gente vai dar o tempo necessário para fazer a apresentação da empresa, e após a apresentação, os membros da CPI, através do relator e do Eliel Faustino, e o Miro Sanal está chegando aí com o bordalo, faremos as devidas perguntas. E após isso, se tiver mais alguma coisa, a gente dá um prazo, um tempo de 10 minutos para fazer o fechamento final e o encerramento da apresentação. Tá? Então, a gente vai abrir. Celso Sabino, falar alguma coisa antes da apresentação, hein? Passa a palavra ao deputado Celso Sabino, relator. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Cumprimentar aqui os representantes da consultoria contratada pela empresa Hidro para prestar as suas informações. Cumprimentar aqui os diretores, gerentes, funcionários aqui da empresa Hidro aqui presente. Cumprimentar a equipe dessa casa, a imprensa que acompanha os trabalhos dessa CPI. Cumprimentar cada cidadão paraense que nos acompanha também através da TV Alepa ao vivo, em todos os cantos do estado do Pará. Presidente, deputado Eliel, é muito importante que essa CPI caminhe na direção que nós desde o início nos colocamos, que é a direção da verdade, a direção de apontar os fatos de acordo com a lei, sem nenhum ânimo para o bem ou para o mal, mas de uma forma clara, transparente, isonômica. E hoje nós vamos dar a oportunidade, nós já tivemos aqui ouvindo várias pessoas que se disseram afetadas por vazamentos ocorridos pela empresa, pessoas que habitam no entorno das bacias de rejeitos da Hidro, e foram apresentados aí vários argumentos, várias informações e até algumas provas. Ouvimos também o Instituto Evandro Chagas, o técnico do Instituto Evandro Chagas, ouvimos a Universidade Federal do Pará, ouvimos o Renato Chaves, e hoje, à tarde, após ouvir os argumentos, as informações técnicas de vocês, nós vamos mais uma vez ouvir também os demais técnicos. E amanhã nós devemos fazer um encontro para fazer a confirmação de algum dado por um lado ou por outro. E o nosso objetivo aqui não é de forma alguma prejudicar A, prejudicar B, prejudicar C. O nosso objetivo é verificar a ocorrência de um possível desastre ambiental, de um possível vazamento de rejeitos, e se houve efetivamente um crime ambiental. Se houve efetivamente um crime ambiental, nosso objetivo a partir de então será identificar como foi que ocorreu isso. Se houve a poluição do rio, se houve a contaminação dos mananciais, após isso ser confirmado ou não, não estou aqui dizendo também que isso está confirmado, após isso ser confirmado ou não, se não for confirmado, nós vamos encerrar e vamos dizer, não foi confirmado, ponto. Acabou. Mas se foi confirmado a contaminação dos rios, dos mananciais, nós vamos tentar identificar em que etapa do processo ocorreu isso. Se houve alguém que contribuiu com a sua ação, com a sua omissão, fazendo ou deixando de fazer alguma coisa para que isso viesse efetivamente a ocorrer. E esse é o nosso objetivo. Feitas essas considerações, eu como relator desta CPI, eu como sendo o deputado que irei escrever as conclusões dessa CPI, eu gostaria de solicitar ao presidente, até para que a gente possa formar a nossa corrente de pensamento, a nossa convicção sobre os fatos que serão apresentados aqui, a gente faça a condução da forma como Vossa Excelência sugeriu, que seja dado um tempo. Você já tem um tempo dessa apresentação? 15 minutos. Então, a gente vai ouvi-los nesse período. Se quiser prolongar mais um pouco, não tem problema. Vocês têm tempo livre. Nós queremos efetivamente ouvir tudo. E após a conclusão, se vocês tiverem esse relatório, inclusive impresso, quiserem fornecer para nós, para a gente ir acompanhando durante a apresentação, seria também interessante. Eu
pergunto, vocês trouxeram impresso? Não. Mas vocês podem fornecer esse impresso? Não? Tá. E aí, na sequência, a gente abre aqui para as perguntas do deputado. Pode ser, presidente? Então, eram essas considerações. Muito obrigado a todos. Ok. Então, vocês terão o tempo necessário para fazer a apresentação. E após isso, também teremos outros membros que estão acompanhando ao vivo. Serão feitas as perguntas, devido às perguntas do deputado aqui presente. Eu queria chamar a assessoria. Solange, pode avisar o Coronel Noura que tem mais espaço aí para chamar mais pessoas aí. Pode chamar mais gente se quiser, não tem problema nenhum. Isso aqui é aberto ao público. Apesar de que está sendo transmitido ao vivo, todas as sessões nossas são transmitidas ao vivo para dar transparência ao povo do Pará. Tá? Eu só peço que quando começar a apresentação, a gente precisa de um pouco de silêncio para poder ver e ouvir tudo que seja necessário apresentado pela empresa, que vai SGW, que vai fazer a apresentação devido aos fatos aqui. Tá? Passa a palavra aí ao representante da empresa. Obrigado, presidente. Queria aproveitar para cumprimentar aí o deputado Bordalo, que acabou de chegar, e também o relator Celso Sabino. Eu aprecio muito as palavras do senhor. Eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que caminhar, buscar a verdade dos fatos e ver como a gente pode melhorar a região, independente de culpados. Nós somos vizinhos e a gente tem essa intenção clara como empresa. Hoje aqui a gente agradece a oportunidade de poder elucidar o que nós entendemos que aconteceu e o que não aconteceu, e deixar muito claro que as instituições envolvidas nesse processo, como o Evandro Chagas, a Universidade Federal, têm todo o nosso respeito como instituição, e o que nós estamos fazendo aqui simplesmente é discutir tecnicamente os relatórios, porque existem visões diferentes. Então nós vamos começar aqui com o Sidney da SGW a apresentação. Obrigado. Posso falar daqui? Você pode ficar em pé, usar o púlpito, se você quiser, à vontade. Só dizer que a chegada do deputado Bordalo também já está aqui presente, e o Miro Sanov também já está aqui, mas está só fazendo um primeiro atendimento, chegando na CCPI. Bom dia. Meu nome é Sidney Aluane, eu sou diretor da SGW Services, uma empresa especializada em consultoria ambiental. Eu vou explicar um pouco mais sobre a empresa, o histórico, o meu histórico, inclusive. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade e me desculpar antecipadamente por qualquer procedimento ou qualquer comportamento não muito alinhado, porque não é minha... eu não tenho experiência para esse tipo de ambiente. Então, antecipadamente, já me desculpo se cometer. Posso ir para o próximo slide, por favor? A empresa é uma empresa fundada em 2005, e nesses 13 anos nós já realizamos mais de 1.500 projetos por toda a América Latina, América do Norte, África, e dos mais diversos temas relacionados ao meio ambiente. Nosso foco principal, embora a atuação seja bastante ampla, o nosso foco principal como empresa é as avaliações de passivos ambientais, que vão desde essas identificações iniciais de eventuais acidentes, problemas e procedimentos industriais, conformidade legal, e passando pelos processos de investigação, identificação de contaminação no meio e, finalmente, chegando nos trabalhos de remediação ambiental, quando um problema é efetivamente constatado e precisa de reparo. Nós somos uma empresa reconhecida internacionalmente. Eu acredito que nem todos certamente nos conheçam, porque nossa atuação é muito técnica e é muito específica. Porém, nós temos um reconhecimento bastante expressivo dentro das nossas esferas de atuação. Os órgãos ambientais
como a nossa atuação é muito vinculada à atividade industrial, os órgãos ambientais das regiões onde há uma industrialização intensa, com uma quantidade de problemas expressivo também, reconhecem a SGW. E como uma referência adicional, nós temos um acordo de cooperação com o Instituto Battelle, que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, e também um trabalho de pesquisa vinculado à NASA, que todos certamente conhecem, que é a Agência Espacial Americana, na área de remediação de compostos, até então sem uma solução adequada. Especificamente um trabalho vinculado à destruição de um composto chamado PCB. É um composto altamente cancerígeno, muito perigoso, que era presente em transformadores. Hoje em dia já foi proibido pelo risco que ele causa, mas ele é um composto muito complicado e que não tinha até então uma linha de destruição, e nós desenvolvemos isso como conjunto. Nós somos uma empresa que é a referência no mercado de remediação para contaminações vinculadas a metais pesados e solventes clorados. São compostos bastante frequentes na atividade industrial dos mais diversos setores. Nós somos também pioneiros e a referência técnica quando se trata de remediação in situ e redução química in situ, tanto no país, inclusive no mercado norte-americano, que é bastante desenvolvido nesses dois setores. Participamos das câmaras técnicas, da ABNT e da CETESB, auxiliando na formação de padrões, procedimentos e normas. E, especificamente dentro do Estado de São Paulo, onde existe uma atuação, uma industrialização muito intensa e uma quantidade de problemas bastante expressiva, inclusive, existem, para que todos entendam, né? Existem 10 áreas críticas no Estado de São Paulo. As críticas são aquelas assim, entre todas as áreas contaminadas conhecidas, mais de 5.000, tem 10 que são as 10 piores delas. E dentro dessas 10 piores, nós atuamos tecnicamente em 4 delas. Falando um pouquinho da minha formação e do Rafael, que é ao meu lado, também diretor técnico da empresa. Nós somos geólogos de formação e eu especificamente tenho especialização em engenharia de controle de poluição ambiental. Bom, uma vez apresentada a empresa, eu queria, resumidamente, de forma mais objetiva possível, comentar o trabalho que foi conduzido, está sendo conduzido aqui. Em fevereiro, no final, na segunda quinzena do mês de fevereiro, nós fomos contratados pela empresa, fomos inicialmente convidados, né, a participar de um processo. Nós nunca prestamos serviço para Alunorte anteriormente, e fomos convocados para avaliar uma situação que havia ocorrido ali na região do município de Barcarena. Uma vez contratados, o nosso foco principal foi entender e levantar as evidências, dados que pudessem nos permitir o entendimento do que ocorreu entre os dias 16 e 17 de fevereiro, que nos foi reportado a ocorrência de uma chuva muito intensa, uma chuva, um volume acima do normal para a região na época, e uma série de possíveis problemas que poderiam estar atrelados àquela chuva. Então, a nossa função era descobrir efetivamente o que ocorreu ali. Próximo slide, por gentileza. Como eu sei que o nosso público não é efetivamente técnico, eu vou perder um minutinho aqui só para falar sobre metodologia. Às vezes pode ser um pouco chato, mas eu acho importante. Todo o trabalho nosso de avaliação, ele não é criado ou desenvolvido, nem tampouco de propriedade da empresa.
O trabalho ele é feito em cima de padrões, normas técnicas e procedimentos já estabelecidos, muitos na forma de lei, outros na forma de normas técnicas e também em procedimentos internacionais reconhecidamente. Eu listei aqui as principais normas e legislações que amparam um trabalho dessa natureza. Nós temos a resolução CONAMA, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a 420, sobre gerenciamento ambiental, né, das áreas contaminadas. Uma das principais resoluções que nós temos para esse tipo de trabalho. A 430, que trata de lançamento de efluentes em corpos d'água. A 357, também do CONAMA, é sobre classificação dos corpos d'água. Todas essas três foram amplamente utilizadas, né, durante o trabalho. E aí nós temos as normas da ABNT. A 17.025 é uma norma de amostragem e análise, foi utilizada, assim como a 15.515, que especifica exatamente procedimentos para avaliação preliminar. A avaliação preliminar, para que a gente não tenha dúvida sobre a terminologia, que às vezes varia um pouco, tem tudo a ver com essa investigação que nós fizemos dos fatos. Isso é parte da avaliação preliminar. A 16.435, que trata de controle de qualidade de amostragem, e finalmente a 1.528, desculpa, que não é da ABNT, é da STM, é uma norma americana, mas que trata também sobre a due diligence, que seria a auditoria técnica ambiental de uma área. Esse é o conjunto principal de normas e legislações que devem ser observados e utilizados no trabalho desse tipo. Dentro do processo de avaliação, foram avaliados o processo industrial e o fluxograma do processo. Aí eu já estou entrando na nossa atuação, chegando na unidade no final do mês de fevereiro, começo do mês de março, e tudo começa com um entendimento de como é o processo industrial, quais são os insumos que a fábrica, né, que a usina, a operação da Alunorte utiliza. E quando eu falo insumo, falo insumos de toda a natureza, desde as matérias-primas, os recursos naturais utilizados, da forma como eles chegam, em termos de volumes, composição e também as saídas. Eu vou usar por diversas vezes aqui o termo balanço, e o balanço ambiental, às vezes a gente tem mais uma similaridade com o balanço econômico, mas eu acho que no final tem a mesma natureza, no fim. Nós promovemos esse balanço porque, no final das contas, tudo que entra no processo industrial, ele passa por um processo de transformação e tem uma saída. A saída pode ser... Pois não. E quer só tirar a dúvida do nome completo? Claro. Claro. Eu me chamo Sidney Aluani. Aluani. A-L-U-A-N-I. É um nome incomum. Eu sou geólogo e eu tenho especialização em engenharia do controle da poluição ambiental. Sou formado pela Universidade de São Paulo. Posso? Ok. Então, nós avaliamos, dentro do processo industrial, a gente primeiro entende o que a empresa recebe de fora, todos os insumos, recursos naturais, tudo que ela utiliza. Dentro da indústria, há um processo de transformação desses insumos, né, todos. E aí, como resultado, nós temos produto e resíduos e efluentes. Efluentes líquidos e gasosos. Praticamente qualquer atividade industrial é resumida a isso. Porque tudo que entra, de uma forma, sai, ou a única coisa que poderia ser dissipada é o calor, a energia na forma de calor. O resto a gente tem controle desse balanço. No caso específico do evento da Alunorte, nós focamos muito, tivemos muita atenção no balanço hídrico, uma vez que estávamos lidando com um problema, né, um processo de balanço hídrico relacionado a grandes chuvas. Eu vou explicar isso com mais detalhe. E todo esse trabalho foi feito com
base em inspeções de campo, verificação de todo o processo fisicamente no local, no entorno, né, em todas as regiões que nós julgamos ali naquele momento adequadas e relacionadas com os fatos que estávamos vendo, e também na checagem dos documentos. Os documentos são diversos, vão desde, acho que começam lá nos documentos de licenciamento e vão até atas de reunião, procedimentos internos. A gente checa tudo isso para tentar entender e enxergar como acontece essa operação. Tem uma sequência de slides aqui que eu vou passar rápido. Se os senhores quiserem que eu me detenha em algum deles, eu, claro que explico melhor. Mas eu acho que vocês conhecem bem, ali a região de Barcarena, a usina, os depósitos, já deve ter sido extensivamente verificado isso, não quero chatear ninguém com isso. Vamos ver se funciona a sequência. Pronto. A indicação da posição dos nossos estruturas, da qual nós vamos discutir aqui. Então, a gente tem a refinaria, a gente tem o DRS-1, que é o depósito de resíduos sólidos, o DRS-2 logo atrás, né? E as comunidades vizinhas, né? A Burajuba, Bom Futuro, a Vila Nova, que estão ali próximos da empresa. E temos também nessa imagem algumas outras unidades industriais ao lado e, consequentemente, o porto. Por favor. O foco principal dessa primeira análise é na Alunorte. Mais uma, por gentileza. Mas, claro. Voltar? Pois não. Claro. Está muito claro, né? Eu não sei, tem como apagar essa luz aqui? Alô, possível? Tem como apagar essa luz aqui? Essas duas primeiras aqui ajudariam bastante. E aquela luz ali, o que é aquela forte ali? Pode pedir para a televisão apagar por 10 minutos aquela luz ali? Aquela luz da televisão ali, por favor. 10 minutos só. Até para mim está horrível. Solange, atenção. Essa luz aqui, por 10 minutos, solicita aí. Agora. Ok, pode falar. Então, essa é a distribuição espacial ali da região, só para que todos tenham uma ideia do posicionamento da refinaria, do depósito de resíduos, DRS-1, DRS-2, eu vou até me aproximar para deixar mais próximo, se isso não causar nenhum transtorno. Então, a refinaria aqui, DRS-1, DRS-2 e as comunidades vizinhas. O porto, e vou aproveitar aqui tem o ponto de lançamento no Rio Pará. Próximo, por gentileza. Mais um, por favor. Essa refinaria tem uma identificação das produtivas, né, das áreas produtivas, da sequência, e também da drenagem existente ali ao lado, que é o Rio Murucupi. Mais uma, por gentileza. Bom. Dá para ver, está meio fraco. Eu vou ajudar aqui. Esse slide, eu entendo que ele é de grande importância na minha explicação. Talvez um dos mais importantes. O que está representado aí? A chuva que ocorreu entre o dia 16 e 17, o foco principal do... Alô? Oi. Então, o foco principal da nossa avaliação. Os dados meteorológicos registraram uma chuva de 224 milímetros em 10 horas, começando por volta de 11 horas da noite do dia 16
e terminando por volta de 8, 9 horas da manhã no dia 17. Mas o primeiro aspecto que tem que ser levado em conta é que não foi uma chuva de 22 milímetros por hora. A distribuição dessa chuva, ela segue esse primeiro gráfico em azul, que está meio apagado, mas vocês conseguem perceber claramente que a gente tem um instante, isso aqui representa 45 minutos, onde a gente tem quase 70 milímetros de chuva nesse intervalo de 1 hora. Depois ela diminui bastante a intensidade nas horas seguintes, e aí nós temos um novo evento de chuvas intensas, acumulando aqui outros 150 milímetros, grosseiramente dizendo. No gráfico ao lado, nós temos a representação do que acontece dentro da refinaria, em relação ao armazenamento, a contenção de água de chuva. Tem uma capacidade de contenção de água de chuva, as bacias de armazenamento. Então, quando você tem aquele pico primeiro de chuva, que acontece entre 11 e meia-noite do dia 16, 11 da noite e meia-noite, ele ultrapassa a capacidade de armazenamento nas bacias de contenção. Resultado disso, a inundação, conhecida inundação na área 45, no SAMP da área 45, que ali ele acaba de forma involuntária atuando como uma bacia de contenção. Eu tenho um outro slide que mostra as imagens que facilita isso. Aí, sequencialmente, a chuva diminui a intensidade e a estação de tratamento de efluentes está funcionando a pleno vapor, tratando aquela água que foi acumulada. O problema é que depois de algumas horas volta novamente esse grande volume de chuvas, e nesse momento a refinaria, já com os seus reservatórios ainda bastante cheios com o volume de chuva inicial, ela não tem mais condição de armazenamento dentro da refinaria. É nesse instante que ocorre o descarte dessa água de chuva no Rio Pará, pelo Canal Velho, que já foi, acho que, bastante debatido durante esses últimos 2 meses. Podemos ir? Esse é o mesmo tipo de gráfico construído para os depósitos de resíduo, DRS1 à esquerda, DRS2 à direita. O mesmo conceito, quantidade de chuva que cai dentro desses depósitos e que é armazenada dentro deles nas bacias de contenção. E o volume disponível na bacia de contenção. Então, a medida, só para que todos entendam o gráfico, o que está representado aqui? Eu tenho capacidade de armazenamento inicial, e à medida que eu tenho a incidência de chuva, a minha capacidade vai sendo tomada por essa chuva. O que ele representa é que eu não cheguei na minha capacidade total. O volume de chuva que caiu nessas áreas é inferior, de forma acumulada, é inferior ao volume que eu tenho de reservação. O próximo, por gentileza. Essa imagem, é melhor ficar de pé aqui. Essa imagem ajuda bem. Aqui em cima é a inundação do SAMP da área 45, que é aquele primeiro evento que eu falei. Então, a primeira conclusão que nós tiramos dessa análise, e que era uma pergunta que nos foi feita por todos os envolvidos, era se houve extravasamento, transbordamento dos depósitos de resíduos. A nossa conclusão é que não houve. Os DRS 1 e 2, eles não tiveram nenhum indício de extravasamento, de transbordo verificado, e tampouco não houve nenhuma evidência matemática ou de engenharia que nos dissesse que deveria ter havido. Diferente quando a gente avalia o outro conjunto. Pode voltar? Essa daí? Essa, deputado? A anterior?
Ok. Então, essa é uma das evidências técnicas que a gente conseguiria facilmente identificar o esgotamento da capacidade de armazenamento pela chuva registrada. Bom, houve a inundação na área 45, isso ficou óbvio ali, inclusive registrado, mas nós não identificamos evidências tampouco de transbordamento dessa área 45 para a área externa da refinaria em direção ao rio Murucupi, que naquele momento, era uma discussão também que existia. Era uma pergunta que nos havia sido feita se teria saído alguma coisa ali para o Murucupi. Nós não estávamos, obviamente, no dia da chuva. Quando nós estivemos verificando a planta, essa inundação já não existia mais, essa área já estava seca. O que foi possível de verificar é que, sim, aquela tubulação que já foi bastante discutida, concretada dentro da área da usina, ela apresenta realmente essas trincas, que a gente tirou uma foto e tentou reproduzir aqui, mas está ruim. Mas isso aqui é um concreto que está fechando a tubulação, e essa linha aqui é uma das trincas desse concreto. Concreto trinca, naturalmente. E poderia ter percolado água, essa água da inundação poderia ter percolado por essas trincas de concreto e atingindo a área externa. Esse ponto aqui é como nós encontramos depois. Esse é o tubo que está na área externa. Ele está selado aqui com um selo metálico. Na época, esse selo não existia. Esse é um registro de quando nós já vimos ele com o selo. Entretanto, uma outra conclusão que nós demos para a empresa é que, considerando que nós não estamos tratando de uma área que fica sob a água naturalmente, ela foi inundada num evento específico, ela não tem essa função, ela é uma área seca. E que essa inundação que ocorreu justamente nesse evento e que atingiu uma tubulação concretada, que tem algumas trincas no concreto e que através desse espaço tenha percolado água, essa água acumulada na inundação, e tenha chegado na área externa, baseado na nossa formação, na minha formação e conhecimento, não é um volume de água expressivo a ponto de atingir o rio Murucupi ou até, principalmente, causar algum problema ambiental no rio Murucupi. Pouquíssimo provável. Obviamente, existem metodologias que precisam ser desenvolvidas no caso de investigação. Então, com amostragens e investigação, e essas respostas são facilmente comprováveis. A nossa outra observação sobre esse episódio, que eu já mencionei anteriormente, foi o descarte daquela água excedente de chuva, do segundo momento de chuva intensa, no comecinho da manhã do dia 17, diretamente no rio Pará, através do Canal Velho. Isso realmente foi constatado, né? Houve, e também, dentro da minha opinião, foi dentro de um processo de chuva, muito mais água de chuva do que qualquer outra coisa, e já de uma chuva que já vinha com um volume expressivo. Então, próximo, por gentileza. Já foi. Obrigado. Ligando as conclusões. Acho que eu já passei pela primeira, sobre a tubulação da área do SAMP 45. E realmente esse vazamento é de uma dimensão muito pequena e é muito ocasional. Só ocorreu porque a área estava inundada, só por isso. Se não tivesse inundação, isso não aconteceria. Então, não considero isso uma situação recorrente. A ação emergencial do descarte no Canal Velho foi também predominantemente de água de chuva, pelo processo de chuva que já foi registrado, pelos volumes envolvidos.
também eu entendo que é um descarte de pouca significância do ponto de vista de impacto ambiental, visto que nós estamos tratando de água de chuva, predominantemente. E a outra conclusão que eu também já mencionei é que as bacias dos DRS não transbordaram, não há nenhuma evidência, nenhum indício disso, de que isso tenha acontecido. Mas também fizemos uma recomendação para a empresa que há necessidade na ampliação e na continuidade do diagnóstico e do monitoramento da água, do solo, das águas subterrâneas, para o completo entendimento da situação da unidade e do entorno. Basicamente, a apresentação que eu tinha preparado para explicar esse evento que ocasionou todo esse episódio era essa. Fico à disposição. Obrigado. Eu vou passar a palavra ao deputado Celso Sabino para as devidas perguntas. Bom dia mais uma vez, cumprimento a todos os presentes, aos que chegaram agora, depois do início da sessão, os trabalhadores da empresa Hidro, seus gerentes, diretores, advogados, técnicos aqui presentes, a imprensa, cumprimentar especialmente a nossa amiga e ex-governadora do estado do Pará, Ana Júlia Carepa, que está aqui presente, a todos os deputados que estão aqui fazendo parte dessa CPI. Doutor Sidney, essa consultoria, primeiro eu gostaria, em virtude, é apenas uma questão de formalidades, mas como esta comissão parlamentar de inquérito, ela segue um rito, inclusive processual, inclusive obedecendo regras do processo penal e da legislação vigente, apenas para adverti-lo de que o senhor está agora prestando informações como testemunha nesta comissão parlamentar de inquérito, e nessa qualidade Vossa Senhoria tem o compromisso em dizer a verdade, não omitir a verdade, sob as penas da lei. Vossa Senhoria assume esse compromisso? Assumo com todo prazer. Muito obrigado. Então, primeiro, essa consultoria SGW Services, ela presta serviço de forma contínua à empresa Hidro, ou ela foi contratada após esses incidentes? Nunca prestamos nenhum serviço anterior para a empresa Hidro, no Norte, e fomos contatados, na verdade, pela primeira vez após esse acidente. Até então não tínhamos nenhuma relação, nem ao menos de propostas emitidas para a empresa. A sede da empresa de vocês fica onde? Em São Paulo, na cidade de São Paulo. Os técnicos utilizados para realizar esse serviço são de São Paulo? Sim. São funcionários da empresa, com formações diversas, né? Engenheiro sanitário, engenheiro civil, engenheiro químico, geólogo. Vocês realizaram análises químicas laboratoriais? Sim. Em qual laboratório? Um laboratório chamado... Presidente, gostaria de advertir que fosse mantido o silêncio para que a gente possa... Foi utilizado um laboratório chamado CEIMIC. CEIMIC. Laboratório CEIMIC. Não tem nenhuma relação conosco, apenas, obviamente, uma relação técnico-comercial, porque nós encaminhamos diversas amostras para que eles analisem. Esse laboratório é sediado em Belém ou em São Paulo? Em São Paulo. São Paulo. Os resultados dessas amostras constam no estudo de vocês? Nesse daqui não. Esse foi um foco de identificação do evento de chuva e se houve algum vazamento ou não.
na decorrência desse trabalho, nós identificamos a necessidade de se coletar amostras. Foi durante o trabalho, nem existia esse escopo. Daí nós percebemos que era conveniente começar uma coleta de amostras e análise para a gente começar a ter uma ideia do que a gente estava efetivamente lidando em termos de presença de elementos. Então, consta sim, não da apresentação, mas consta do estudo, sim. E vocês fizeram análises de água, de solo, laboratoriais? Sim. Sim. Em que condições foram feitas essas amostras, essas coletas? Que dia foi e em que local foi? Ok. Eu não vou me lembrar a data exata, mas já estamos em março, em meados de março. Eu posso pegar inclusive as datas. Demorou 2 semanas o processo de coleta de amostras. Então, meados de março até... E os locais? Os locais se concentraram próximos da unidade, na drenagem do rio Murucupi, do começo ali. Você pode voltar no mapa, na imagem? Eu acho que facilita. Um pouquinho mais. Aí, essa daí é boa. Basicamente, ao longo do rio Murucupi, alguns pontos. Esse azul, essa linha azul. Em alguns pontos, porque ele começa aqui próximo da refinaria, entre a refinaria e o DRS-1, e ele se propaga ali através da comunidade. Foram feitas ao longo do rio Murucupi e onde mais? Na comunidade, nos poços de captação de água. De qual comunidade? Das 3. Das 3. Da Burajuba, Bom Futuro e Vila Nova. Os poços que as pessoas utilizam. Sim. A gente usa um modelo estatístico. Nós não coletamos, ainda mais nesse primeiro momento, a gente não coletou todos os poços. Nós escolhemos 3 poços, solicitamos ali para a comunidade que indicasse os 3 poços mais próximos e que pudesse ser coletadas essas amostras. Eles nos permitiram. Nessas análises laboratoriais, vocês têm a localização geográfica de onde foi coletado? Sim. E a data? Sim, claro. Eu gostaria de solicitar que o senhor fornecesse para nós esses resultados. Não. A apresentação... Eu estou lhe solicitando que o senhor forneça esse resultado dessas amostras. Sim, claro. Celso. Vocês encaminharam um bocado de documento para a CPI. Dentro desses documentos está esse exame todo completo, não, né? Solicitar, né? Tá bom, tá ótimo. Pode solicitar, né, Bordado? Esses exames, esse laudos lá. Senhor presidente, eu não preciso da autorização do deputado Bordado para solicitar. Muito obrigado. Deputado, posso fazer um esclarecimento? As respostas já foram dadas positivamente sobre as coletas de amostras e as análises. O que é importante adicionar, só do ponto de vista de entendimento? O objetivo da análise que foi feita nesse primeiro momento, na verdade, não visa conclusão alguma. É um processo inicial de tomada de informação para saber com o que a gente está lidando. Então, é um processo técnico nosso. Uma vez que a gente analisou também as matérias-primas da empresa. Uma vez que você tem aquele processo que eu expliquei no comecinho da apresentação, onde a indústria ela promove uma transformação de matérias-primas e resulta num produto e nos resíduos, eu tenho que ter um balanço disso. O que entra, sai em algum lugar. Ou sai como produto ou sai como resíduo. Então, esse processo ele é fechado, ele é controlado. Então, qual que é a primeira preocupação? A gente lida muito com isso, com muita frequência, e é fundamental você, quando começa a estudar um caso com essa complexidade, começar a entender as fontes. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a realidade, mas só para ilustrar. Por exemplo, se eu chego ali e encontro um elemento chamado vanádio. Se eu não tenho um elemento vanádio dentro do meu processo em lugar nenhum, obviamente ele não tem nada a ver com o processo. É o começo do processo de entendimento. Então a gente faz essas análises para saber, bom, o que eu tenho aqui dentro, o que eu tenho lá fora, o que eu estou encontrando. Existe relação? Falta ainda uma etapa muito importante, que é a conexão. A conexão, o que eu tenho dentro necessariamente é a mesma coisa que eu tenho fora.
e saiu de dentro e chegou fora, né? Porque às vezes não é. É essa explicação que eu queria dar. Obrigado. Então eu solicito de Vossa Sim. Senhoria que forneça esses resultados dos laboratórios com os pontos de referência onde foram coletadas as amostras. E é importante amanhã, acredito que o senhor vem também amanhã aqui, Sim, à tarde, sim. é importante que o senhor puder traga essa informação, porque o Instituto Evandro Chagas, que vai estar também aqui amanhã, ele fez esse mesmo levantamento, ele também coletou amostras, também fez análise, então é importante que a gente, de repente, é no mesmo local, de repente é em outro local. Esse laboratório CIMIC, Isso. o senhor sabe me informar se ele possui algum tipo de acreditação de algum organismo? Sim, Qual? sim. Esse é um laboratório acreditado pelo Inmetro. Pelo Inmetro. Sim, Ele é acreditado pelo Inmetro. sim. Tá. Qual foi o valor contratado pela empresa para os serviços da SGW? Depende. O serviço de avaliação que foi feito girou em torno de 190, 200 mil reais. Essa Serviço de avaliação. Sim. E qual foi o outro serviço? O senhor começou a prestar serviço depois de fevereiro. Nós estamos agora início de maio. Então, a partir daí, eu posso até te dar uma resposta mais objetiva, eu não tenho. Porque é um serviço de consultoria. Mensal. Sob medição, não é nem mensal. É sob demanda. Até hoje, vocês já faturaram o que para a empresa? Perto de 300 ou 400 mil reais. 300 a 400. Com a ressalva, só que eu juro que eu não tenho certeza desse valor. Eu teria Tudo que bem. verificar. Fique tranquilo. Vocês foram... Tá, o senhor já respondeu essa aqui, foi só após os eventos 16 e 17. E vocês foram contratados para prestar uma consultoria sobre os procedimentos industriais e de descarte de efluentes e de líquidos em relação aos eventos que ocorreram dia 16 e 17 apenas. Sim. Tá, porque houve, numa outra data, no mês de março, um outro incidente que trata de um caminhão que virou na estrada, que há informações de que possivelmente ele carregava também efluente. Sobre esse assunto, o senhor não tem nada a contribuir com essa comissão? Não, eu li sobre isso no noticiário da imprensa. Perfeito. Então não há nada feito em relação a esse assunto. Absolutamente. Tá ok. O senhor poderia... A CONAMA 430, ela trata da qualidade de efluente. E a CONAMA 357, da qualidade da água nos rios. Essa análise que vocês fizeram, o senhor sabe informar hoje se ela respeitou a CONAMA 357, por exemplo, nas coletas feitas no rio Murucupi? Sei informar, sim. E os valores apresentados de metais pesados, eles estavam dentro dessa norma? Então, todas as análises, elas foram feitas com esse viés, com esse rigor. Então, toda vez que a gente faz uma coleta da água do rio, foi analisado a 357, que é relacionada a isso. Toda vez que foi feita uma coleta de amostra do efluente, foi analisado a 430, e toda vez que a gente fez uma amostragem de água subterrânea ou outra água, foi a 420. Então, isso foi seguido. E os resultados, eu vou recorrer, o Rafael, o diretor técnico também que atua comigo, que tem mais informação. Você quer dizer alguma coisa? Não? Sim. Aí eu vou pedir para que o senhor também se identifique, por gentileza, seu nome completo e a sua profissão. Bom dia a todos, senhores deputados. Meu nome é Rafael Carvalho Moura e Silva, eu sou geólogo de formação. Rafael Carvalho Moura e Silva. Rafael Carvalho Moura e Silva. Mas o rapaz da mesa pode aumentar o volume também do microfone dele que está baixo. Por favor. Rafael, o nome completo. Rafael Carvalho Moura e Silva. Moura e Silva. Eu sou geólogo de formação também. Trabalho na empresa desde 2005. E minha especialidade é diagnóstico ambiental e remediação de áreas contaminadas. Eu faço ao senhor as mesmas considerações que fiz inicialmente a eles. Nós estamos numa CPI do compromisso de vocês em prestar as informações de acordo com a verdade. Pode continuar. Sim. E
Nós fizemos essa amostragem e também tivemos contato com os laudos do Instituto Evandro Chagas, né? E, de forma geral, os nossos resultados foram muito convergentes com os resultados do Instituto Evandro Chagas, né? Então, o que a gente observa? Na parte dos efluentes, quando comparado com a CONAMA 430, você vê... a gente tem até que ter uma separação entre efluentes não tratados e efluentes tratados. Nenhum dos efluentes tratados apresentou nenhum valor fora dos padrões de lançamento. Em nenhum momento, em nenhum das duas análises. E os efluentes não tratados, a gente fez, para nossa surpresa, também apresentaram, dentro dos metais, que é muito foco da discussão, apresentaram valores também, na maioria, quase todos abaixo dos valores da norma de lançamento de efluentes da CONAMA 430, né? Os resultados dos corpos d'água também é interessante, porque apesar da gama muito ampla de parâmetros que é analisada dentro da resolução 357, os resultados mostraram a presença sempre de alguns metais que são de comportamento muito abundante e amplamente distribuídos na região. Então, Mas a minha pergunta é: as análises coletadas no Rio Murucupi, e foram feitas as análises por esse laboratório CIMC, os resultados dos metais estavam de acordo com o que rege a CONAMA 357 do Rio Murucupi, não é dos afluentes, do leito do rio? No Rio Murucupi agora me foge exatamente o resultado, mas eu acho que teve de uma gama de 30 e poucos ou 40 parâmetros, eu acho que teve o alumínio fora e algum outro... Alumínio acima, fora fora dos padrões, da norma. De novo, em relação ao Rio Murucupi, né, o que a gente tem, tanto a nossa amostragem quanto a do Evandro Chagas foi bastante ampla ao longo do rio. Vocês estão com um equipamento de informática aí, se quiser consultar o resultado. E o que a gente observou ao longo do rio foram esses parâmetros que têm abundância regional presentes acima desses padrões. Então, de novo, os resultados convergem muito para a mesma linha, com algumas diferenças pequenas, mas eles são convergentes, né? O que a gente observou, e aí eu acho que é importante a gente falar também um pouco em relação à discussão dessa CPI, que é o evento do dia 17 e 18. Esses mesmos valores que a gente pega hoje acima dos padrões da 357 são os mesmos elementos que a gente, no histórico, anteriormente ao evento e em trabalhos acadêmicos respeitáveis, são os que aparecem também historicamente no Rio. Então, a gente tem trabalhos da doutora Simone e outros que aparecem, teses de mestrado, que você tem essas variações para esses parâmetros que a gente está falando. Ou seja, não é uma alteração que a gente pode relacionar ou situar que ela foi posterior ao evento do dia que a gente está em discussão, né? Esse é um ponto importante, né? Eu falei muito em convergência dos resultados e eles dos nossos resultados com o Instituto, e isso acontece para os efluentes não tratados, para as águas dos corpos receptores, e aonde que está, talvez depois agora do Instituto ter emitido o laudo final dele. A divergência, na verdade, é só a partir das conclusões desses resultados analíticos, né? Esse que é o ponto. Quer contribuir com a resposta? Eu quero contribuir. Na verdade, eu tenho alguns resultados aqui e eu queria deixar bem claro o que a gente tem de referência. Nos pontos ao longo do Rio Murucupi, nós temos alteração. Vou fazer o possível aqui para ser claro, tá? Vou me
misturar as duas coisas. Posso apoiar aqui um minuto? Então, nós estamos falando por aqui, né? A gente identificou alumínio, um pouco acima do limite da resolução CONAMA. Qual a quantidade de alumínio? 1.400. E o limite da CONAMA 357? 100. Bastante acima, né, doutor? Sim. Mais ou menos ali onde não alcanço, onde está escrito o Rio Murucupi, tá? Tá um pouquinho mais para cima dele, terminando o I ali, mais ou menos no fim dessa linha amarela, encontrando o rio, mais ou menos ali. Também alumínio, 700. Estou arredondando os números, tá? Aí, naquele ponto acima do termo bom futuro, onde ele passa ali no meio da comunidade, tá? Bem nessa projeção aqui. Novamente alumínio, na ordem de 580 de concentração. Você tem a data dessas coletas aí, doutor? A data? O senhor vai fornecer isso para nós, né? Eu não tenho aqui, Tá. Aqui eu não tenho. Claro. Tá. Tem o laudo tem Tem as datas. tudo. E agora já andando, a gente foi longe aqui no Rio, né? Agora já aqui no finalzinho, tá vendo que atravessa uma rua ali, pelo Rio Murucupi? Na altura daquela rua ali, onde ela cruza o Rio Murucupi, nós já temos novamente alumínio na ordem de 500. Senhor, desculpe, mas é muito importante se lembrar da data da coleta desse material. É muito importante. O senhor não se lembra quando foi? É que para eu te falar a data exata, o dia. Mas há quantos dias foi do acidente Claro ocorrido? que sim. Então o senhor lembra disso? Sim. Quantos dias Nós estamos foi? falando praticamente um mês após Um mês o acidente. após Sim. o Nós acidente. estamos no meio do mês de março. Entendi, então. É que são... Por que eu não estou conseguindo ser preciso? Foram 2 semanas de coletas e cada dia coletaram em alguns pontos. Então eu teria Mas que a pegar... referência aqui é 30 dias após o... Sim, Tá. 30 dias após. Dentro daquela lógica que eu expliquei, que nós chegamos para fazer o trabalho de avaliação depois do ocorrido e durante a avaliação que nós identificamos a necessidade de fazer essa amostragem. Por isso que foi após. Finalmente, tem mais 2 pontos ali que eu estava falando na rua, no rio, quando ele cruza a rua, e ali no finalzinho da imagem, novamente o que a gente tem é alumínio, na ordem de 800, e fósforo. Fósforo não tem nada a ver, fósforo é um traçador de esgoto, de efluente, então não tem nenhuma relação com nenhuma ação direta. Perto de comunidade, população, é natural você encontrar fósforo. E esses são os resultados encontrados na água. O que eu não sei se é relevante explicar, eu acho que se vocês têm interesse em ouvir, é muito difícil fazer uma afirmação em cima desses resultados. A gente não tem condição de fazer essa afirmação sobre a origem e a relação desse tipo de elemento. Como técnico, como geólogo, a gente está faltando algumas informações adicionais para poder entender isso. Alumínio é o 3º elemento mais abundante da crosta terrestre. Ele é muito frequente. Assim como ferro, assim como manganês, sílica, são elementos super frequentes. Quase todas as amostras que nós coletamos, a gente espera encontrar teores elevados de ferro, alumínio, manganês, dependendo da região, mais ou menos. E se você me perguntar
O chumbo também é muito normal encontrar Não, nessa quantidade? não. O chumbo é menos frequente. Menos frequente. Obrigado. Sabe, ele não é impossível, mas ele é bem menos. Ele não é um desses elementos abundantes. Então, com esses dados em mãos, não é ainda possível traçar uma conclusão de correlação. Sabe, a gente tem dados, só isso. E a partir daí, a gente precisa coletar novos dados, dados adicionais da bacia. A gente tem alguns estudos que mostram isso para poder começar a chegar em conclusões. Ainda eu acho que tem um longo caminho para isso. Só para não me alongar muito. Senhor deputado, só uma consideração em relação, por exemplo, aos valores, não são valores acima, né? Quando a gente fala desses elementos, eles são elementos litogênicos, ou seja, eles têm o aparecimento natural, e a gente está numa região de trópico que não é à toa que tem todo instalado a exploração e a atividade de alumínio, porque há abundância ainda maior desses elementos na região, né? O que a gente tem que tomar, esse processo que a gente está fazendo é um processo técnico extremamente sadio. A CPI está perguntando para a gente exatamente o que o procedimento técnico da legislação exige, que é você parte de uma evidência e começa a ser feita a investigação, e a partir dos dados você vai evoluindo o estudo de investigação. Então, a dificuldade o objetivo dessas fases iniciais é você conseguir identificar o que realmente é uma alteração relacionada a um evento. Isso é muito importante. E aí a gente tem que fazer várias considerações, e são várias linhas de tratamento científico para a gente poder dar uma resposta clara para que sejam tomadas as ações. A dificuldade aqui é que você está falando de elementos que eles têm aparecimento natural nos rios e solos da região. Um exemplo das concentrações que a gente fala, no estado de São Paulo, a gente também tinha valores de referência de qualidade para essa área de procedimentos de gerenciamento, e nos últimos procedimentos atualizados eles foram retirados. Quais os elementos que foram retirados e por quê? Foram retirados alumínio, ferro e manganês. Por quê? A ocorrência natural deles era grande e muito diversificada. Então é muito difícil você, quando tem o aparecimento deles acima de um valor de referência, pegar e taxar que aquilo é uma contaminação, é um valor natural. Depende de você se aprofundar no estudo. O que a gente tem aqui é importante, também voltando depois no ponto em relação à questão temporal, que os senhores deputados também estão pegando bastante. Pegando, por exemplo, um estudo da doutora Simone, no próprio Rio Murucupi, a gente tem que em 2007, os valores de alumínio que foram encontrados chegaram na ordem também de 1.186, ou seja, perto do máximo que a gente pegou, né? Então, assim, 2007, bem anterior ao evento de 16 de fevereiro desse ano, você já tinha essas alterações no próprio rio para exatamente esse elemento, né? Então, outra questão importante é a gente analisar exatamente cada elemento ou dúvida que aparecer, a gente ir a fundo no diagnóstico para conseguir, dentro desse cenário complexo, avaliar se aquilo é um contaminante gerado pelo evento. Obrigado. Considerando também o que foi dito, que desde o ano 2000 tem eventos, né? Não foi só esse evento de fevereiro desse ano. Por exemplo, no ano de 2003, há um registro aqui do mesmo período, quase abril e maio, período de muita chuva na região, de lama vermelha nas bacias do rejeito da Alo Norte, no rio Murucupi, ocasionando a mudança total da coloração das suas águas, passando da característica barrenta para avermelhada, e também mortandade de peixes, né? Como geólogo, aí eu vou perguntar agora ao Dr. Sidney, como geólogo, vocês estudam as características dos diversos metais encontrados no meio ambiente. O senhor sabe me dizer qual é a consequência
de uma concentração elevada de alumínio, por exemplo, no organismo humano? Você teria como dar essa informação? Eu não tenho essa especialidade. Perfeito, tudo bem. O senhor mostrou aqui no seu slide a questão pluviométrica daquele mês, né? Do mês de fevereiro, não foi isso? Foi daquele dia. Daquele dia. É. Do dia 16 ou do dia 17, doutor? Começa às 11 horas da noite do dia 16. Se puder passar os slides, Claro, a gente vai sim. chegar, acho que uns 2 slides à frente. Mais um. À frente, mais um. Aí. Então isso é no dia... Está muito fraco, né? Não deu para nem de perto identificar. Aqui é 23 horas do dia 16. E aqui são 10 horas do dia 17. Eu foquei aqui, analisado toda a curva, eu estou apresentando aqui o momento que foi o mais representativo. Depois não tem chuva quase, é pouquinho. Qual é a origem desses dados, doutor? Os registros da estação meteorológica que existe na refinaria. Da própria empresa? Existe uma estação que registra a pluviosidade. Mantida pela própria empresa? Eu acredito que sim. Está lá dentro. Então são informações pluviométricas da própria empresa? Sim. Capacidade de tratamento de afluentes, acho que é o próximo slide. Aí. Isso seria a capacidade de armazenamento. O senhor quer perguntar sobre a capacidade de tratamento? Não, eu vou já chegar lá. Tá bom. Essa capacidade de armazenamento de afluentes na bacia, sim, ela é fornecida também pela própria empresa? Ou vocês fizeram um levantamento volumétrico? Deixa eu explicar como foi feito. Pois não. Nós não medimos, né? A gente parte primeiro do projeto de implantação, eles têm os registros dos projetos, das bacias, as dimensões dela, e aí a gente faz um cálculo volumétrico a partir da área. A área foi checada, é facilmente checada, porque a gente tem as imagens para confrontar. A profundidade também foi checada facilmente em loco, porque a gente tem uma escala graduada, que a gente consegue visualmente perceber isso. Então, houve primeiro, a gente se baseia em projeto, em dados da construção. E a gente checa com os dados verificados no local. Então, tá ok. Só um detalhezinho para mostrar como que é construído isso. Ainda a gente faz um desconto de uma coluna, porque no fundo dessa bacia tem uma bomba, que é a bomba que vai retirar essa água que vai jogar para a estação de tratamento. E, obviamente, essa bomba não permite que você desça com o nível d'água até 0, nunca, porque tem a altura da bomba. Ela tem que succionar essa água. Então, isso também foi descontado. A gente desconta um pouquinho porque a bacia seca, ela nunca é seca, ela tem um pouquinho de água no fundo. Então, essa foi a metodologia de trabalho. E assim, vocês chegaram a esses números, que é a capacidade de armazenamento da bacia. Sim. E segundo esse gráfico, em nenhum momento chegou ao seu limite? Não. Tá. O que nós observamos em relação à vistoria e depoimentos, não estávamos lá, mas em relação à vistoria e depoimentos, é que operacionalmente a empresa tem uma meta de borda livre. Borda livre seria uma faixa de folga entre o limite da bacia e a quantidade de água. E ela chegou muito perto dessa borda livre. No dia 16 e 17. Foi nos reportado isso, que eles ficaram de plantão. O senhor, doutor Sidney, tem agora, como testemunha nessa CPI, o senhor tem condições de afirmar com segurança que não houve o transbordo no dia 16 e no dia 17 dessas bacias? Sim. O senhor tem segurança para afirmar isso? Eu tenho segurança e, só para deixar absolutamente claro, não sou testemunha ocular do fato. Eu tenho uma metodologia de entendimento e de investigação, baseada em evidências. E essa sua metodologia possui 100% de garantia? Eu afirmaria que sim. Sabe por quê? Da mesma forma, eu tenho segurança que não é possível afirmar o contrário.
Eu não tenho nenhuma evidência de vazamento. Eu juro, não tem mesmo. Se eu tivesse um vazamento, a forma de construir isso para nós, tudo bem que é só uma afirmação, o nosso trabalho não foi contratado para atingir um objetivo. Eu gostaria de reforçar isso. Nós fomos contratados inicialmente pela matriz para entender o que tinha acontecido, sabe, claramente. A direção da empresa. Eu vou dar oportunidade daqui a pouco para vocês se manifestarem. Aí vocês tomam nota das considerações e a gente abre o espaço. Tá. Pode passar mais uns slides? Aqui, volta aí. Aqui. Não houve transbordo em direção ao rio Murucupi. Não há evidências de impacto no rio devido ao escape de água da chuva pela rachadura da tubulação desativada. Isso é aquela inundação ali de cima, da área 45, daquela imagem. É onde estava aquele dreno clandestino lá. Isso. Se eu quer que eu embase, explique melhor ela, posso explicar também. Não, aí nós vemos lá, eu vi bastante lá nesse dia que nós fomos lá. Inclusive vi, doutor, que houve uma chuva no dia que nós estivemos lá, não era uma das maiores chuvas, e eu pude presenciar uma vazão muito grande de água escorrendo naquela manta que faz a borda da bacia. Aquilo imagino que seja normal, porque abaixo há um canal justamente para canalizar aquela água que banha os rejeitos até uma estação de tratamento. Imagino que é normal. Porém, no dia que eu presenciei, esse canal ali não estava bem uniforme. Ele estava, não sei se estava faltando algum tipo de trabalho, mas a água vazava muito pelo lado do canal pelo qual ela deveria seguir. E naquele momento eu pude presenciar que aquela água avermelhada entrava em contato também com o solo, sem nenhuma proteção. Eu vi isso nesse dia lá. O senhor colocou aqui, pode passar mais um. Aqui, não, ainda mesmo. Houve necessidade de descarte de água da chuva com correção de pH no Rio Pará, leia-se, diretamente no Rio Pará. Sim. Não é isso? Sim. Pelo canal velho. Sim. Canal velho, leia-se, o canal que foi deveria ter sido desativado. É um canal desativado. Não, esse canal, ele, por uma orientação ou determinação da Secretaria de Meio Ambiente, ele foi desativado, não foi isso? Ele foi extinto, não deveria mais ter sido usado. Não, eu sei que ele é um canal, quando eu chamo de desativado, ele é um canal que não tem uso. O que é essa sigla, existe. Canal velho? O que é essa sigla? O que canal velho, canal velho, deputado, é quando a gente foi até o final da empresa Hidro e do outro lado era a empresa Albrach. É aquele canal que dividia as duas empresas. Aquele canal ele foi desativado. E esse que é o canal velho. E pela informação aí, essa necessidade de descarte de água da chuva com correção de pH no Rio Pará pelo canal velho aconteceu no dia 16 e no dia 17, é isso? Exatamente, na manhã do dia 17. Na manhã do dia 17 vocês voltaram a utilizar novamente esse canal? A empresa fez uso desse canal, sim. E esse canal, o senhor tem informação se ele já tinha sido proibida a sua utilização? Sim, ele é um canal que não tem utilização. Por quê? Ele é um canal desativado. Por quê? Porque ele não tem licença. É um canal que não possui licença para uso. Não. Então a empresa utilizou esse canal que não tem licença para uso nesse dia que houve excesso de água da chuva para escoar essa água, sim, vamos dizer assim. Ele foi feito também analisando o projeto e o histórico, tá? Ele foi construído o denominado canal novo, que ele traz todo o efluente. O canal novo nós vimos lá também. Vai para a estação de tratamento. Perfeito. Efluente, passa pela estação. E depois... Inclusive no início lá tem até uma mureta que foi recentemente construída, aí ela dá origem. Só que esse canal velho, a água quando ela está no limite, vai para o canal velho e do canal velho vai para o Rio Pará, que foi o que aconteceu no dia 17. Foi isso que aconteceu, foi esse o relato que nós tivemos. Né? Perfeito. E a utilização desse canal, essa água ou esse efluente que corre por esse canal,
Eu imagino que ele não sofra nenhum tratamento, porque ele não passou pelo aquele tratamento que nós presenciamos. Sem dúvida. Não é isso? Então, o senhor tem ideia da quantidade, do volume de água que transitou nesse canal? Eu tenho. Qual é o volume? É estimado, tá? Em cima do cálculo. Você pode... Por favor, não me mate. Longe disso. Você pode colocar naquele gráfico, esse gráfico. Infelizmente, está muito claro, está muito ruim. Nossa. Eu vou ter que ir no computador, não dá para ler. É que está escrito ali. Eu tenho que ler. Ó, essa linha vermelha para baixo, a maior delas, ela representa mais ou menos 90 mil metros cúbicos. Tá? As menores estão na faixa de 20, 40, 50, 60, 90, 150. Mais ou menos. De uma forma, eu sei que deve ter sido um cálculo complexo. De uma forma mais didática, se eu puder informar como chegou esse número de 90 mil metros cúbicos? Claro. Não é tão complexo. Eu acho que é até simples. Eu tenho a área da refinaria. Tudo ali é separado. DRS está num lugar, refinaria está no outro. E as captações, a chuva que chove em cima, ela é toda captada pelas redes de águas pluviais, né? As valetas ali. A fábrica inteira tem isso, e os DRS são aqueles canais que o senhor também verificou. Então, tudo que chove, escorre para essas galerias de águas pluviais. Eu tenho o índice pluviométrico. Então, eu tenho lá um pluviômetro, né, um equipamento que mede tantos milímetros de chuva por hora. Eu converto isso, essa informação, na prática, ela representa 1 metro quadrado, quanto choveu de água, quanto deu de chuva num metro quadrado. Então, eu consigo, como eu tenho a área da unidade, e eu tenho a quantidade de chuva que chove por metro quadrado por hora, eu faço uma conta direta. Área por milímetro por metro quadrado por hora. E aí eu tenho o volume. Então eu consigo calcular qual o volume de água total que caiu ali. Aí eu separo, eu subtraio do tratamento da ITE, porque ela está funcionando, ela está tratando. Subtraio do tratamento horário dela, subtraio da capacidade de retenção, que são as bacias. Então, aquilo que ela consegue armazenar, o excedente é justamente o que eu teria. Aquele primeiro excedente, lembra que eu falei? A primeira hora é a inundação da área 45. Então, aquilo não foi bombeado, aquilo ficou inundado, ela ficou retido ali. Por isso que eu consigo afirmar, mais ou menos, que esses 150 mil metros cúbicos, eles condizem com o volume de água que entrou e que eu não tenho nem saída, nem armazenamento. Então, eu consigo falar que isso é um descarte. Né? É essa a lógica. Sim. Fica abaixo da bacia é mais elevada. Isso. Esse canal ela vai para um grande dique que começa a acontecer o tratamento. O tratamento mais em cima, outro mais embaixo até. Toda a água da chuva que cai, sobre os rejeitos, ela escorre por essa manta preta. Sim. E vai para um canal. Desse canal, ela vai até a estação de tratamento. Na estação de tratamento, ela é tratada para que possa ser descartada no Rio Pará. Exatamente. É isso? Nesse dia, como o senhor já colocou aqui, houve um excesso de água e foi utilizado diretamente o canal velho. Esse canal velho, pelo que a gente observou lá, ele não tem ligação com esse grande dique que faz o tratamento. Isso. Então eu entendo que foi a água que banhou os rejeitos, foi para o canal velho. Desculpa, pode posso falar. interromper? É isso que eu quero entender. Ah, tá. Mais uma vez, eu sempre vou falar isso, mas é uma bobagem. Eu não estava lá, né? Mas vocês sabem disso. Mas a informação que nós obtivemos dentro dessa investigação é que as bacias dos DRS, dos resíduos, elas não estavam... Desculpe, informações de quem? Da empresa, da Alunor. Tá, obrigado. Da Alunor.
Essas informações são obtidas diretamente. Mas a análise da empresa, ela informou no relatório dela que houve a utilização do canal velho. Eu quero esclarecer essa informação. Está no relatório da empresa. De qual empresa? Da SGW? SGW. Tá. É a utilização do canal velho. O canal velho, então. Doutor, o que foi escoado pelo canal velho, então não passou pelo tratamento, né? Pelo dique de tratamento. Não, é que não foi bombeado. A água que choveu nas bacias de resíduo, ela não foi bombeada das bacias de resíduo para lugar algum, nem para ETE, nem para o canal velho. O que houve ali é que existia uma situação de muita pressão por conta da chuva excessiva. A refinaria, ela estava sob pressão do volume de água, da chuva. Os DRS, não. Eles tinham capacidade de armazenamento suficiente em relação ao que passava na refinaria. Então, qual foi a informação que nós conseguimos levantar? Que as bombas não funcionaram, não foram acionadas as bombas que mandam a água das bacias, né, dos DRS, para a refinaria, para que a refinaria pudesse administrar o volume de água que já caía na refinaria. Então, a água que foi pelo canal velho é a água que estava chovendo na refinaria, não era da bacia de rejeito? Não. Tá. E essa água, normalmente, segundo as normas da companhia e as normas do Conselho de Meio Ambiente, Nacional de Meio Ambiente, essa água que escorre da refinaria no momento de chuva, ela pode ser descartada diretamente no rio? Olha, eu vou te parabenizar, é uma pergunta brilhante, sério mesmo. Porque, no meu entendimento, essa é a discussão central. Aí, essa usina da Alunorte é a única empresa que eu conheço que retém toda a água de chuva. Normalmente, mas não existe norma escrita para isso, tá? Não existe uma legislação para isso. Eu vou tentar transmitir um entendimento. Quando você tem uma atividade industrial, qualquer que seja, a gente concorda que na superfície pode existir alguma partícula de alguma coisa, né? É uma fábrica de alumínio, uma fábrica de, sei lá, qualquer tipo de fabricação. Pega uma siderurgia, ela tem particulados ali. Aí quando você tem um evento de chuva, todo esse material que pode estar ali disperso sobre os telhados, na rua, ele é lavado. Ele é lavado pela chuva e vai para a galeria de águas pluviais. Na hora que você vai descartar essa água de chuva, a primeira água que a chuva lavou a superfície, ela está adicionada de elementos que são oriundos no processo industrial. Isso acontece muito frequentemente. Oi? Não, isso acontece com muita frequência em fábricas de bateria. Fábricas de bateria que usam chumbo em excesso, né, como matéria-prima, você tem a emissão do particulado de chumbo. É só como exemplo, não tem nada a ver com isso aqui, mas serve. E esse particulado de chumbo acaba saindo pela chaminé da fábrica e cai no solo. E aí, quando você tem uma chuva, essa chuva não é tão inocente, a primeira chuva, porque ela está lavando a superfície que tem partícula de chumbo. E aí você retém ela para tratar. Normalmente, você retém os primeiros 15 minutos a 30 minutos de chuva. A partir dos 15 ou 30 minutos de chuva, você passa a liberar diretamente para a drenagem o volume excedente. Porque o entendimento é que todo material particulado que possa existir na superfície, ele já foi lavado, já foi deslocado, já foi retido. E a partir dali você tem efetivamente chuva. É que nem acionar uma mangueira. Chega uma hora que você não está mais... Só tem água. É essa a lógica. Então, realmente, eu tenho convicção, mas eu não posso oferecer nenhum tipo de prova, porque eu não tenho, né? Mas eu tenho convicção que essa ordenação lógica me permite afirmar que o volume de água descartado pelo canal velho, ele era de impacto muito pequeno.
Ele era muito Peço pouco provável. que volte aqui o slide da consultoria, por favor. Ai, que bom. Mas pode passar mais um? Obrigado. Passar mais um, por favor. Aí. Houve necessidade de descarte da água da chuva com correção de pH no Rio Pará, pelo Canal Velho, a fim de evitar o transbordamento das bacias da estação de tratamento de efluentes. Acho que há uma contradição aí. Não entendi. Porque, primeiro, o senhor falou que as bacias não estavam nem em risco de transbordar. O senhor falou que, não foi? Há pouco, no slide anterior. Não, mas Que as bacias não estavam nem em risco de transbordar, estavam dentro do limite aceitável. Aí, agora há pouco, o senhor falou que a utilização do Canal Velho foi em virtude da chuva que caiu no Parque Fabril, não na bacia. E o que está escrito aí é outra coisa. Eu acho que eu estou infeliz na forma de relatar, porque a gente tem o mesmo nome para coisas diferentes. A gente tem bacias nos DRS e a gente tem bacias dentro da refinaria. Eu não nomeei essas bacias. Aí eu estou me referindo às bacias da refinaria. Se a gente voltar numa imagem da planta, aquela planta mais focada. Aqui dá. Eu não vou alcançar de novo, deputado. Mas ali em cima onde está a ETE, está vendo aquelas lagoas ali que compõem a ETE? São as bacias. São as bacias da refinaria. Pois, da refinaria. Vamos usar essa mesma imagem. Aqui são as bacias do DRS-1. Também são bacias. Então não foi claro, fui infeliz na forma de apresentar. Pode voltar mais um slide. Por favor, microfone aqui, pessoal. Eu vou ouvir. Não, apresentação, Bordala. Mas da empresa, quem está responsável pela empresa? Presidente, Você? com todo respeito, como se trata de um procedimento que segue regras de processo penal, a parte tem direito a fazer protestos em relação a algum tipo de Senhor situação. presidente, Então, só um dentro minuto. desse O princípio... senhor é advogado da empresa? Sou advogado Por da favor, empresa. eu gostaria que a nossa assessora identificasse. Já foi identificado. Meu nome é Sou- Luiz Inácio Adams, eu sou advogado da empresa. Qual- senhor presidente, Só pela ordem, senhor apenas- presidente, pela só ordem, corrigir. não pode. Só um minutinho, Ele Bordala. pode, se ele é o advogado da empresa ou da consultoria, eles podem consultá-lo. Mas ele não pode falar aqui como se ele fosse uma testemunha. Ele é advogado da empresa. Isso Certo. contraria o nosso regimento interno, a regra das CPIs, senhor presidente. Pelo amor de Eu queria Deus. que... só um minutinho. Eu queria que os deputados... a O assessoria... advogado pode ser consultado, ele não Já pode entendi, falar aqui. deputado, já entendi. Fique Presidente. tranquilo. Com a presença... Vou Só um fazer minutinho, por favor. Eu queria que a minha assessoria me identificasse primeiro quem é o representante da empresa, SGW. Doutor. Quem, os dois, são os dois, né? São o senhor... Me dá um nome, por favor. E outra coisa, senhor presidente, que Deixa eu terminar, Bordala, Tá, só um pois não, minutinho. pois não. Só um minutinho, por favor. Deixa eu terminar. Você não conduz aqui. Então, os dois representantes da empresa. Vocês dois são representantes da empresa, vocês falam. Vocês podem consultar o representante, o proprietário da Hidro e o advogado. Eu abri, exceção dele, abrir e fechar. Só abrir, que eu disse, no sentido de apresentar a empresa e a partir daí a empresa toma conta. Então, esse é o ritual da apresentação da empresa, consultoria SGW. Você tem toda a autonomia como advogado, passar a pergunta ao representante da empresa, ele consulta. Tá? Mas eu não vou perguntar, presidente, eu só fazendo um registro de protesto, que é um direito do processo penal. Se isso aqui Certo. segue um procedimento do processo penal, senão nós temos um problema de nulidade do processo. Então, o que acontece aqui é que Senhor durante a presidente, pela apresentação ordem, senhor presidente, foi pela apresentado ordem, um vídeo ele tem direito de que proteção não que é ele parte da quiser. apresentação, Faça- apenas fazer esse registro para A demonstrar que oitiva é existe da uma... consultoria, uma nem é discrepância. da Hidro, ele é advogado da Hidro. Certo. Ele não é advogado da consultoria. Ô, deputado, A Hidro terá a oitiva dela própria depois. deputado, Pelo que eu vamos- entendi, essa só aguarda, oitiva por é favor, da um minutinho. consultoria, não é da empresa. A Hidro terá a sua oportunidade. Até- Evidentemente que quando a E Hidro traz a for aprovação do fazer a sua projeto oitiva, da- o advogado requerimento. da Hidro poderá ser consultado. deputado, Aqui só nós uma estamos parte, ouvindo deputado. a consultoria contratada. Já é um problema ter a empresa aqui do lado dela. Já é um problema, que é a contratante do serviço dela.
Sim, o deputado, Quando só tiver. um comentário. Não, me eu desculpe. não vou- eu não- Só aguarde, Me só um desculpe, minutinho, por o senhor favor. não pode Só falar. aguarde, só aguarde. Só pode falar quando a gente Eu permitir. quero que traga o requerimento que foi aprovado, para a gente ler o teor do requerimento. O senhor Se tem a que falar na empresa hora que nós Hidro, permitimos o junto senhor com falar. a, O senhor não com a pode empresa falar toda hora responsável, que você é não. só a empresa responsável. Traga o requerimento e se suspende por um minuto, só um minutinho. Traz o requerimento aí, por favor. Nem a ele pode falar, ele pode ser consultado. Cadê o requerimento? Eu quero que alguém de lá da coisa fique direcionado para mim. Quando eu mandar segurar o microfone, segura, tá? Senhor presidente, eu queria propor um intervalo de 5 minutos, 10 minutos, para a gente tomar uma água e poder... Eu dou intervalo de 5 minutos para a gente ler o requerimento aqui e voltar com a decisão do requerimento aqui. 5 minutos.